Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu sou Thiago Malta e esse é o Viver Psicologia. Isso aí. Vídeo da semana. Era para ter saído ontem, geralmente sai quarta, mas fui convocado pelo meu filho a ver Loki e eu tinha que ver com ele, né? Enfim, o que eu queria falar com vocês hoje? Eu fiz uma perguntinha por aí, perguntando se a gente deveria ou não acreditar nos nossos instintos. E como eu imaginava, muitas pessoas responderam falando de intuição, falando pra gente não, porque a minha intuição é boa ou minha intuição é ruim, minha intuição fala isso, minha intuição fala aquilo. Então, primeiro a gente tem que dividir isso em duas coisas. Intuição é uma coisa, instinto é outra, não são a mesma coisa, não são sinônimos, nem no português, no Aurélio, nem em denominações biopsicológicas, são a mesma coisa, então vamos dividir. Intuição é aquela coisa que você sente dentro de você, que você acha que vai dar certo, ou acha que vai dar errado, ou não pode ir para isso, ou não pode ir para aquilo, e você está seguindo a sua intuição. É a vozinha na cabeça, é o grilo falante. E eu acho melhor você não seguir a intuição, não, de verdade, de verdade. Porque a pessoa fala assim, eu acho que isso vai dar errado. Isso eu acho que vai dar errado. Isso eu acho que vai dar errado. E todas as vezes que as coisas que ele falou que ia dar errado deram certo, ele ignorou. E quando dá errado, ele falou, tá vendo? Tá vendo? Minha intuição não falha. Minha intuição não falha. E eu posso dar diversos exemplos. Não, minha intuição diz que isso vai dar certo. E você erra, 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 erra até acertar. Se acertou não foi por causa da sua intuição. Se acertou por causa de tentativa e erro, por causa de ensaio, treinamento. É isso. Não foi intuição. Então, já não fiz essa pergunta, mas se for para falar em intuição, cuidado com essa tal de intuição, tá? Essas vozes falam muito mais do seu histórico, da sua história, da sua carga até familiar, do que realmente do que é ou não é uma verdade. Beleza? E agora sobre instinto. Instinto é um assunto polêmico para falar, para psicólogo falar. Eu vou falar isso na faculdade no primeiro período. E eu nem vou falar o nome da professora, nem da matéria, porque eu amo aquela senhorinha. E ela falou: instinto não existe, isso, aquilo outro, o ser humano superou o instinto. E aí eu fui para outra matéria para entender por que tinha acontecido isso. E a professora, que era uma professora de uma área mais da psicologia aplicada, baseada na evidência, ou seja, uma cientista. Não que os psicólogos não são cientistas, mas alguns esquecem que eles são cientistas. Ela falou, Tiago, eu perguntei por que a professora tal falou assim comigo. Também não vou falar o nome da outra professora, porque não é essa questão. Ela falou, Tiago, muitas correntes desacreditam no instinto. Então, se você ficar falando de instinto, você vai arrumar briga com meia dúzia de correntes, tá? Mas instinto existe. Existe, a gente é bicho, a gente é animal. Querendo ou não, nós temos uma base instintiva. E neles estão medo, ansiedade, fome, desejo e muitas outras coisas estão ligadas ao nosso instinto. E por isso eu falo, é bom a gente confiar nos nossos, é bom a gente ouvir nossos instintos? É o instinto que faz a gente sobreviver. A gente não, qualquer ser vivo sobreviver, qualquer animal sobreviver. São os instintos que eles carregam. Só tem um problema. A gente criou uma coisa chamada sociedade. E muitas vezes o nosso instinto, ele pode ser deixado de lado. O nosso instinto fala pra gente ter medo de trovão. E aí, quando trovoa, a gente, troveja ou trovoa? Me corrijam. A gente tem aquele baque na hora, porque, opa, tá trovejando, é hora da gente entrar na caverna lá atrás. Mas agora a gente fala assim, tá trovejando?
Até um tempo atrás as pessoas falavam guardar espelho, e na época da internet de escada, mas tem a ver tirar as tomadas, tomar o molden da tomada para não queimar. Mas esse medo a gente carrega e continua carregando em menor grau? Sim. Medo de cobra. Medo de cobra é um medo instintivo. É um sonho comum em diversas culturas, o sonho de cobra. Mesmo as culturas que não têm cobra, eles têm o sonho da cobra. Interessante, né? Porque tá lá. Mas se a gente for colocar, nem todos os medos, nem todos os nossos instintos a gente pode colocar. Por exemplo, o nosso comportamento de manada está muito arregado, está muito entrelaçado com o nosso instinto. E muitas vezes a gente faz besteira, grandes ou pequenas, por causa do efeito manada. Porque a gente vê o nosso bando fazendo e vai junto. É instintivo da gente seguir esse coletivo. Mas o coletivo ele é falho. E eu não quero dar exemplos muito grotescos, mas a gente tem exemplos, sim, se quiser pesquisem, de lixamentos que, na verdade, a pessoa não era culpada, não tinha o porquê ela estar sendo linchada. Tem um caso muito famoso de uma bruxa na África, que não era bruxa, foi apenas um desentendimento entre vizinhos e a mulher foi morta, assassinada por uma multidão em fúria, porque todo mundo foi no comportamento de manada, seguiu seu instinto. Por favor, ouçam seu instinto, ouçam, sigam ele, nem tanto, nem tanto. Meça muito bem o que essa voz quer dizer. E se esse comportamento que ela está dizendo para você ter cabe numa sociedade, cabe você como indivíduo dentro de um mundo global e micro, num universo micro e no universo macro. Será que o que aquela voz está dizendo realmente faz sentido? Faz sentido aquele ciúme todo? Aquele ciúme todo doentio que tem muito mais a ver com uma perpetuação da espécie do que realmente que aquela pessoa vai te largar? Meça, respira fundo, medite, procure ajuda, converse, mas não siga seus instintos cegamente. Ele pode te levar em caminhos sombrios. Beleza? É isso que eu tinha para falar para hoje. Amanhã tem vídeo de sexta, e o vídeo hoje de quarta tá saindo quinta, mas tá tudo bem, tá? E como eu sempre falo no final, divirtam-se. Fui.